caros alunos. Hoje nós vamos ler outra epístola de Sêneca a Lucílio. Lucílio, que nós não sabemos exatamente se ele realmente existiu ou se é apenas um interlocutor imaginário de Sêneca, mas de qualquer maneira são conselhos que ele dá, né, que são muito úteis, né, que podem inclusive ser aplicados ainda hoje para quem se utiliza da filosofia como modo de vida, né, como uma busca de equilíbrio. Então é interessante, todos os conceitos que ele apresenta aqui tem muita reflexão a ser colocada para a gente ainda hoje, né? Hoje nós vamos ler juntos aqui uma epístola que ele fala sobre a velhice, a terceira aqui desse livrinho, né? Essa carta, ela tem um tom inicial de pilhéria, né? Logo no princípio, quando ele fala que percebeu sinais da sua velhice, com uma certa impaciência diante de certas coisas. Lógico que ele está generalizando, né? Como se a velhice fosse sinal de impaciência, né? Mas ele vai refletir com essa questão da velhice sobre a morte, né? Ou seja, ele começa a pensar na velhice e depois passa a pensar na morte. Mas ele vai lembrar que tanto os velhos têm diante dos olhos a morte quanto os jovens. Ou seja, não é porque a pessoa é velha, né, que ela é idosa, que ela está mais perto da morte do que um jovem. Tem jovens que também morrem, né? Morrem cedo, né? Então, a pessoa tem que estar sempre feliz por esperar sempre um outro dia, mesmo que ela seja velha. Dessa maneira, tanto a morte como a velhice não precisam ser temidas. Ao contrário, como ele lembra, né, ele sempre lembra em suas epístolas, nós devemos temer a perda de tempo, né? O fim da vida, a morte, se ela for encarada como mal, algo temível, o ser humano ele vai acabar fazendo escolhas que são equivocadas ao longo da sua existência. Por exemplo, ele pode acabar fazendo coisas que são inúteis, né? Juntando bens, prestígios na ânsia de uma eternidade, ou ainda ele acaba se entregando ao destino e deixa-se ser conduzido pelos vícios e tudo aquilo que é supérfluo e fútil, né? Então é isso que ele vai falar, olha, o importante é viver bem, né? E não encarar a morte como algo temível, para colocar-se sempre à procura da felicidade, né? Ou seja, aceitando a vida e até mesmo querendo a morte, no certo sentido, porque a morte seria a completude da vida, né? O pessimismo e a angústia, segundo ele, não levaria o ser humano à liberdade, mas, ao contrário, levaria o ser humano à prisão do destino. Aceitar a morte não é necessariamente aceitar o destino, mas é lutar contra ele. Por quê? Porque eu aceito a morte, mas eu quero viver bem a vida, né? Eu compreendo a morte como algo inexorável, né? E ser sábio é guiar a existência com prudência, porque a vida, ela pode enganar o ser humano. Então, se a vida pode enganar o ser humano, eu olho para a morte e penso, vou viver bem a vida porque eu sou finito. Então, a finitude, ela é uma forma de fazer com que a pessoa viva bem. Não viva angustiada no sentido assim, nossa, eu vou morrer. Não, ela vai viver bem a vida porque ela sabe exatamente que da sua finitude, né? Então, vamos ao capítulo que vai falar sobre a velhice. Da velhice. Por toda parte vejo sinais da minha velhice. Fui à minha casa de campo e me lamentei das despesas extraordinárias do edifício já em ruínas. O zelador disse-me que não era culpa de sua negligência, pois ele fez tudo o que era possível. Mas a propriedade é velha. Esta vila foi construída por mim. Qual será o meu futuro se tão podres estão as pedras do meu tempo? Irritado com ele, aproveito o primeiro pretexto para descarregar a minha raiva. É evidente, digo, que estes plátanos estão descuidados, não têm folhas, os ramos estão secos e cheios de nós, com tristes e áridos os troncos. Isso não aconteceria se alguém cavasse em torno e se lhe regasse. Ele jura pelo meu gênio que faz todo o necessário, que não deixa de cuidá-los, mas são árvores já muito velhas, que isso fique entre nós. Eu as plantara, eu vi as suas primeiras folhas. Olho para a porta e pergunto, quem é este decrépito dado ao ócio? Porque está na porta? Onde o encontraste? Para que recolher o morto que não é nosso? E o homem diz a ele, não me reconheces? Sou Felício, aquele que presenteavas sempre com estatuetas de argila. Sou filho do zelador Filósito. Eu era o teu preferido. Eu afirmei, este homem está delirando. O meu preferido tornou-se criança novamente? Mas, sim, pode ser, pois vejo que os dentes estão caindo. Devo isso à visita à minha vila. Onde quer que eu fosse, parecia-me evidente a minha velhice. Abarquemo-nos e amemos a velhice. É cheia de prazeres, se sabemos fazer uso dela.
Agradabilíssimos são os frutos do fim da estação. A infância é mais bela quando está por terminar. O último gole de vinho é o mais agradável aos que gostam de beber, aquele que entorpece, que dá à embriaguez o impulso final. De cada prazer, o melhor é o fim. É doce a idade avançada, mas não ainda sob a decrepitude, e também eu penso que o período extremo da vida tem os seus prazeres, ou ao menos, no lugar dos prazeres, não sentir mais necessidade deles. Como é doce ter se cansado e abandonado os desejos. É triste, porém, ter a morte diante dos olhos, dizes. Em primeiro lugar, tanto os velhos a têm diante dos olhos quanto os jovens. Não somos chamados de acordo com a idade, e além disso, ninguém é tão velho que não possa esperar mais um único outro dia. Um único dia é o tamanho da vida. A existência inteira é feita de tantas partes como ciclos, em que os grandes contêm os pequenos e há um que os abraça e encerra todos, que vai do nascimento à morte. Há um ciclo que separa os anos da adolescência, outro que tem dentro de si toda a infância. Depois chega o ano que reúne em si todos os instantes, cuja multiplicação forma a completude da vida. Um ciclo mais estreito contém o mês, uma curva mais reduzida ainda encerra o dia, que também vai de um início ao fim, da aurora ao poente. Por isso, Heráclito, o qual por sua linguagem foi chamado de obscuro, disse: um dia é igual a todos os outros. Essa frase é interpretada de modos diferentes. De acordo com alguns, é igual em número de horas. E isso é verdade. Se o dia é de 24 horas, todos os dias devem ser iguais entre si, porque as horas perdidas do dia são ganhas à noite. De acordo com os outros, um dia é igual a todos porque se assemelham. Também, em um só dia se pode encontrar, de fato, um espaço de tempo muito grande. Luz e noite se tornam iguais nas mudanças do céu, onde a noite é hora mais breve, hora mais longa. Por isso, cada dia deve ser organizado como se fosse o último e concluísse a nossa vida. Pacúvio, que se instalou na Síria com todos os poderes, com vinho e banquetes fúnebres, celebrava suas próprias exéquias, funerais. Era levado da mesa à cama entre os aplausos dos seus convidados que cantavam uma música. Nenhum dia deixava de realizar esse ritual. Aquilo que Pacúvio fazia como espetáculo, nós devemos fazer imbuídos de honestidade. Vamos para a cama dormir e alegres digamos: vivi e percorri o curso que a sorte me destinou. Se um Deus nos conceder um amanhã, aceitemos com alegria. É verdadeiramente feliz e dono de si o que espera o amanhã sem preocupação, aquele que diz: vivi, recebe mais um dia como lucro. Mas já devo concluir a carta. Assim, dirás: vem a mim sem nenhum presente? Não tenhas medo, leva algo contigo. Por que digo algo? Muito. O que seria mais importante que a palavra que recomendo que te entregue? Mal é viver na necessidade, mas não há nenhuma necessidade de viver sob a necessidade. Por que não? Por toda parte se abrem caminhos breves e fáceis para a liberdade. Agradeçamos aos deuses porque ninguém pode ser mantido na vida. É possível se libertar das próprias necessidades. De Epicuro, dizes, é essa afirmação. O que tem uma outra escola a ver com a nossa? Tudo o que é verdadeiro também é meu. Continuarei a te fazer ingerir Epicuro, para que os que juram sobre palavras de outro e avaliam não o que é dito, mas quem o diz, saibam que as coisas melhores fazem parte do patrimônio comum. Passa bem. Passa bem.